Vocês sabiam que na Idade Média, muito antes de existirem supermercados, as pessoas comiam vegetais que hoje parecem saídos de um livro de fantasia? Pois é! Para os camponeses, que eram a maioria da população, esses vegetais eram a base de tudo. E não era só comida, não. Eles viravam remédios, cosméticos e até afrodisíacos. Hoje vamos desenterrar esses tesouros perdidos da culinária medieval. Das folhas mais delicadas aos tubérculos mais robustos, prepare-se para uma viagem no tempo que vai mudar seu jeito de olhar para a feira. E se você é vegano, considere este vídeo uma homenagem. Bem-vindo ao fascinante mundo dos vegetais esquecidos da Idade Média. O primeiro da nossa lista é o skirret, ou pastinaca doce. O nome já entrega. Era uma raiz branca com um sabor adocicado, parecida com a pastinaca que conhecemos, mas com um toque especial. Na Escócia chamavam de cromac. O jeito mais comum de prepará-lo era pré-cozido e depois frito na manteiga ou óleo, sempre servido bem quente. Mas o skirret não era só gostoso. A famosa mística e médica alemã Hildegard von Bingen escreveu no século XII que ele era bom com moderação, mas perigoso em excesso, podendo causar febres. Curiosamente, ela também recomendava amassar a raiz com óleo e passar no rosto para tratar pele seca. Um cosmético medieval? Quem diria? Séculos depois, um botânico chamado John Gerard afirmou que o skirret era nutritivo e um pouco afrodisíaco, mas que podia provocar ventos e luxúria. Então, talvez fosse bom mesmo não exagerar na dose. Agora conheçam o Alexanders, considerado o aipo ancestral. O mais incrível é que a planta inteira era comestível. Folhas, flores, caule e até a raiz. Por isso, era um ingrediente super presente nas mesas medievais. Ele crescia até 1,5 metros, com um perfume marcante e um sabor que era uma mistura de aipo com salsa e um toque de mirra. Bem diferente de tudo que provamos hoje. O Alexanders era um verdadeiro herói no final do inverno, entre fevereiro e março, quando quase não havia mais nada fresco para comer. Além de alimento, era usado por boticários para aliviar problemas de estômago e abrir o apetite. Em receitas do século XVII, ele aparecia até em ensopados com aveia e manteiga. Um verdadeiro coringa da Idade Média. Seguindo a nossa lista, temos o cardum, também conhecido como cardo de alcachofra. Imagina um cardo gigante com folhas prateadas e espinhosas que podiam chegar a 2 metros de altura. Já no século VIII, ele era cultivado em hortas e considerado uma iguaria nobre. Os talos e as flores tinham um sabor parecido com o da alcachofra. Para colher, os agricultores envolviam a planta em juta para diminuir os espinhos. Depois, era cozida lentamente, frita ou usada em ensopados com molhos bem ricos. No século XVI, o cardum virou uma febre no sul da França, servido nas melhores mesas. Mas na Inglaterra, ele nunca pegou. Dizem que os ingleses nunca descobriram o jeito certo de prepará-lo para agradar o paladar local. Azar o deles, né? O próximo da lista tem um nome bem simpático: Good King Henry, ou Bom Rei Henrique. Era uma espécie de espinafre medieval que crescia facilmente nos jardins das casas, muitas vezes perto da porta dos fundos, para facilitar a colheita. Suas folhas suculentas podiam ser refogadas com manteiga, como o espinafre comum, ou usadas em tortas doces com canela e açúcar. Também era comum misturá-lo com ovos e outras ervas para fazer tortas salgadas. Além de nutritivo, o Bom Rei Henrique era um ótimo remédio. Ajudava a tratar feridas, infecções e era dado até para ovelhas com tosse. Por ser tão versátil, ganhou apelidos como aspargos dos pobres. O nome é uma homenagem a um rei alemão benevolente, porque a planta era leal e retornava fielmente todos os anos, sem precisar ser replantada. Agora, vamos falar da angélica, uma planta impressionante. Diz a lenda que ela floresceu pela primeira vez no dia de São Miguel Arcanjo, e por isso acreditava-se que tinha poderes contra bruxarias e espíritos malignos.
Era comum carregar um pedacinho dela como amuleto. A planta podia crescer até 2,5 metros de altura, com um perfume adocicado. Mas cuidado, existiam espécies parecidas e venenosas, então era preciso saber muito bem o que se estava colhendo. A angélica era usada na cozinha e na medicina. As raízes e talos eram cristalizados em açúcar, usados em chás para o estômago ou adicionados a caldos e vinhos. Alguns textos antigos dizem que ela foi revelada em sonho a um monge como a cura para a peste. Herbalistas afirmavam que o suco da planta melhorava a visão e a audição, além de aquecer o coração. Em outras palavras, um santo remédio. Outro vegetal essencial era a bistorta, também chamada de raiz de cobra. Ela crescia bem em terrenos úmidos, onde outras plantas não sobreviviam. Suas folhas e brotos eram cozidos e as raízes eram comidas em tempos de fome. Mas seu uso mais famoso era num prato tradicional chamado pudim de Páscoa, feito com aveia, cevada, ovos e cebola para celebrar o fim do inverno. Além disso, a bistorta era um remédio poderoso. Suas folhas e raízes, ricas em tanino, eram usadas para fazer misturas que tratavam feridas e infecções. Era tão eficiente que se tornou planta obrigatória entre os soldados medievais, funcionando como um verdadeiro kit de primeiros socorros natural. Conheçam agora o lovad, o tempero milagroso da Idade Média. Com um sabor super intenso, ele dava vida aos pratos mais simples do inverno. Mas havia um perigo. Suas folhas se pareciam muito com as da cicuta, uma planta extremamente venenosa. Era preciso ter um olho treinado. Quando usado corretamente, o lovad tinha fama de fazer milagres. Herbalistas diziam que ele alegrava o coração, curava tosses e até despertava o desejo. Suas raízes serviam como remédio contra picadas de cobra e até contra a raiva canina, segundo alguns textos. O imperador Carlos Magno gostava tanto que exigiu que a planta fosse cultivada em todas as suas propriedades reais. Era um verdadeiro símbolo da cozinha rústica e saborosa da época. Por fim, temos o medlar, uma fruta bem excêntrica. Parece uma maçã pequena e marrom, mas o detalhe mais estranho é que só pode ser comida depois de começar a apodrecer. Esse processo, chamado bletting, deixa a fruta mole e doce. Na Idade Média, as pessoas colhiam os medlars no fim do outono depois da primeira geada. Depois de amadurecida, a fruta virava cremes, geleias e sobremesas. A própria Hildegard von Bingen dizia que ela purificava o sangue e fortalecia os doentes. Já o poeta Geoffrey Chaucer a mencionou nos Contos da Cantuária com um apelido bem peculiar, fruta de bunda aberta. Digamos que o apelido pegou. Esses vegetais e frutas, de raízes doces a folhas curativas, eram a base da vida medieval, tanto para camponeses quanto para nobres. Hoje, quase todos desapareceram das nossas mesas. Mas talvez valha a pena redescobri-los, não só pela curiosidade, mas porque muitos são sustentáveis e nutritivos. Quem sabe não está na hora de trazer de volta esses sabores perdidos e dar uma chance ao nosso paladar medieval. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Até a próxima!